Graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nessa etapa. Seja bem-vindo ao Estudando a Bíblia. E nós estamos aqui cumprindo a nossa missão e dando seguimento, assim, à nossa tarefa tão importante aqui no Estudando a Bíblia, indo ao ar sempre às terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã. É um grande prazer, uma satisfação enorme podermos estar aqui juntos para podermos realizar essa tão nobre tarefa de estudarmos a palavra de Deus. Eu desejo que você esteja tendo uma boa recepção aí onde você estiver, seja na sua casa, no seu escritório, no seu veículo, em trânsito, né, pela cidade, e você pode contar com a misericórdia do Senhor, a graça de Deus e a nossa satisfação, nossa gratidão por tê-lo juntamente conosco, né? Nós temos caminhado já um percurso, ainda estamos no início do estudo do Novo Testamento e a gente tem nós temos nos reservado para essa missão importante de estudarmos a palavra de Deus, né? Estarmos aqui atentos, buscando assim o cumprimento desta tão importante tarefa que está sob nossa responsabilidade de estudarmos a palavra do Senhor juntamente contigo. E nós fizemos um percurso, porque nós estamos estudando o Novo Testamento, né? Já estivemos aí dentro de uma caminhada, estudamos aí o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e foram os 4 primeiros livros do Novo Testamento, formando assim os 4 evangelhos, né? Estivemos falando no início, dando a introdução do Novo Testamento, isso foi lá atrás, no vídeo 1, esse já é o vídeo 5, e nós fizemos uma introdução ao Novo Testamento, nós apresentamos, né, para você um conteúdo importante, falando dos sinóticos, porque dentro dos 4 evangelhos nós temos os livros que são sinóticos, né? Os 3 primeiros livros do Novo Testamento, ou seja, os 3 evangelhos, os primeiros evangelhos, eles nos trazem uma abordagem muito similar, muito importante, uma abordagem preciosa, uma abordagem que a gente vê que parece até ser cópia um do outro, pela sua identidade, né? Pela sua semelhança. Na verdade, nós vimos que os escritores eles estiveram tendo o trabalho de se utilizarem, né, mutuamente, assim, dando informações e recorrendo aos registros daqueles que já estavam dentro de um trabalho, né, elaborado de autoria própria, e aqueles registros serviram de informação para que outros evangelhos fossem escritos. E nós temos então esse processo sendo realizado aí entre esses 3 primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, por isso eles são chamados sinóticos, pela semelhança, sendo que o último evangelho, que é uma autoria mais independente, né? João se preocupa em apresentar a divindade de Jesus, a natureza de Jesus como Filho de Deus, engrandecendo assim essa tão importante missão que Jesus teve para estar cumprindo o seu trabalho, que era um trabalho missionário, divino, né? Como Filho de Deus, o Emanuel, o Messias, que veio ao mundo para habitar entre os homens, ou habitando entre os homens, e cumprir o seu nobre papel, a sua nobre responsabilidade de se revelar ao mundo como Salvador, né? Redentor, morrendo naquela cruz, sendo ressuscitado ao 3º dia. Nós vemos que João, então, dá ênfase a esse processo tão maravilhoso de Jesus, que foi um processo divino, e todos nós sabemos, né, o quão importante, maravilhoso
para nossas vidas, o quão isso tem sido grandioso para nossas vidas. Que Deus possa te abençoar. Eu gostaria que você tivesse o maior proveito, né, desse trabalho, né, colher essas informações e isso possa contribuir para a glória e honra do nome precioso, do nome maravilhoso de Jesus, né? Você tenha um tesouro, né, como sendo auxílio, né, para a nossa vida, né, que é tão maravilhosa quando nós temos Jesus. Você que ainda não fez a melhor decisão que o ser humano possa fazer, né, que é escolher Jesus, faça isso. E o nosso trabalho aqui é contribuir contigo para que você cresça, para que você desenvolva o seu ministério. Muitos que nos assistem são seminaristas, alguns até pastores, obreiros que já estão no campo missionário, no campo do evangelismo, e que seja útil para você esse trabalho para a glória e honra do nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos essa oportunidade de você estar estudando a Bíblia conosco. Como eu disse, nós estaremos aqui e eu quero dar para você a oportunidade, né, de você estar fazendo contato conosco, caso você queira. Aí está os endereços, né, no YouTube, que é o meu canal particular, pessoal. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook e você pode aproveitar o chat que tem ao lado dessa live e fazer contato conosco, né? Entrar lá no nosso canal, se inscrever, ou pelos e-mails que estão aí ao lado, né? Que é o meu e-mail também pessoal e o e-mail que é da secretaria da igreja, né? Do Ministério Apostólico Ágape. Qualquer dúvida naquilo que nós pudermos lhe ajudar, pode ter a certeza que nós teremos a imensa satisfação de estar fazendo contato contigo imediato. Um pedido de oração ou qualquer informação dentro das nossas possibilidades, nós estaremos lhe fornecendo toda a informação que você necessitar. Uma ajuda, né? Eu sou estudante, quero sua ajuda no esclarecimento, enfim, nós estamos à disposição. Faça contato conosco e nós procuraremos estar de imediato retornando para você, né? A nossa resposta, nosso prazer, nossa satisfação em lhe atender. Nós vimos já, como eu já disse ainda há pouco, que nós já caminhamos, já eliminamos aí a primeira estrutura, né, bíblica, que é a estrutura do Novo Testamento. Os 4 evangelhos, já falamos sobre cada um deles. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito importante que vem logo em seguida do livro de João, né, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é um livro que nós encontramos ali os registros da igreja na sua existência no primeiro século da igreja. O livro de Atos é um livro histórico, como eu disse, né? Ele tem sua importância muito grande porque ele traz esse registro, que são registros históricos, como é da sua própria característica, né? E nos relata sobre alguns procedimentos, alguns atos, né, dos apóstolos, daqueles que foram os patristas da igreja. Nós temos aí uma riqueza, uma preciosidade, porque o livro de Atos, ele comumente conhecido às vezes até como Atos, né? Vamos ler em Atos, né? Ele relata alguns desses principais acontecimentos durante as primeiras 3 décadas, os primeiros 30 anos, mais ou menos, da Igreja de Jesus, e esse livro começa até com a ascensão de Jesus, poucas semanas depois dele ser ressuscitado, né, que ele
ressuscitou no terceiro dia, e também esse livro termina com o relato da prisão de Paulo em Roma, uns 30 anos depois da ressurreição de Jesus. É impossível que um livro pequeno como esse, né, apresente uma história tão completa num período de apóstolos. Ele tem um objetivo, né, ele focaliza a vida de dois dos apóstolos, como sendo esses praticamente os apóstolos principais, né, dentro daquilo que daquilo que Lucas ele procura registrar no livro de Atos. Esses dois apóstolos, né, eles ocupam, dentro desse relato, quase a metade do livro, que segue o trabalho, então, de Simão Pedro, o mais influente dos apóstolos em Jerusalém. Para Jerusalém, era um dos mais influentes. E o restante do livro, né, de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que ele se empenha, Lucas se empenha em registrar aquele processo de transformação, né, de conversão de Saulo de Tarso, até se tornar o grande apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso era o nome de identidade antiga de Paulo. Depois da sua conversão, seu nome é trocado, e ali nós temos então os relatos das viagens de Paulo para levar a mensagem do Evangelho aos gentios, né, em 2 continentes. Uma maneira simples de esboçar o livro de Atos se encontra nas palavras de Jesus, lá no livro de Atos mesmo, no capítulo 1, versículo 8, onde Jesus disse aos apóstolos, né, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né, e Samaria, e até os confins da terra. Os primeiros 7 capítulos, nós vamos ver que ele se detém num relato sobre o trabalho em Jerusalém, como que a igreja, aqueles primeiros apóstolos, né, Simão Pedro, trabalharam ali em Jerusalém. Eles receberam ali aquela identidade, né, que foi a descida, né, do Espírito Santo sobre a igreja, dentro daquele advento maravilhoso, glorioso. E nós vamos ver que no capítulo 8 descreve a chegada do evangelho em Samaria, né, ou Samária, como vocês assim preferirem. E o resto do livro de Atos dos Apóstolos, então, relata vários esforços que foram empreendidos para divulgar essa mensagem em outras partes do mundo, cumprindo assim aquilo que Jesus havia direcionado, ordenado aos seus discípulos, de serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, mas também em Samaria e todos os cantos, né, até os confins, né, da terra. E essa missão inicia-se ali em Jerusalém, dando cumprimento, dando atendimento à ordem específica de Jesus para a igreja. Numa leitura mais detalhada do livro de Apóstolos, nós vamos observar que o conteúdo, né, desses capítulos que compõem esse livro, eles são muito importantes. Nós vamos fazer um percurso agora dentro de uma avaliação sintética, né, em cada livro e em cada capítulo, para que nós possamos ter uma ideia de como Lucas, o autor, ele traceja então esse grande trabalho literário baseado com sua visão, focando ali para os Atos dos Apóstolos. Por exemplo, no capítulo 1, nós vemos que Lucas ele se coloca para falar sobre a ascensão de Cristo, a escolha de um apóstolo para ficar no lugar de Judas Iscariotes, que foi quando Judas traiu Jesus e houve aquele sorteio, aquela assembleia, né, entre os apóstolos, aquela reunião para que fosse substituído, não poderia ficar incompleto
aquele grupo que deveria ter 12 e não poderia ficar com 11. Jesus, então, ele dá atenção a esta tão importante questão. Em outro momento nós vamos falar em relação a isso, mas deveria ser 12, não poderia ficar sendo 11. E com a saída de Judas Iscariotes, devido à sua infelicidade por trair o Senhor Jesus, então aqueles apóstolos precisavam escolher aquele que substituiria Judas Iscariotes, porque ele havia se suicidado depois de trair Jesus. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Lucas relata os acontecimentos, do dia de Pentecostes, 7 semanas depois da morte de Jesus, e nesse dia, foi exatamente neste dia, o Espírito Santo deu poder especial aos apóstolos, que começaram a pregar de forma pública sobre Jesus, falando abertamente sobre Jesus, e 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. No capítulo 3 até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a importância, como que Lucas ele para descrever os primeiros desafios que esses novos cristãos, que era a igreja que estava nascendo ali, aqueles 3.000 que foram batizados, nesse momento já haveria de ter se expandido mais ainda essa congregação, ou seja, a igreja ali em Jerusalém. E então Lucas ele descreve os primeiros desafios que aqueles primeiros cristãos da igreja primitiva enfrentariam ou deveriam enfrentar posteriormente em seus dias ali em Jerusalém. Eram problemas de ordem internos, como também problemas externos. No capítulo 8 a 11, são frisadas a respeito da expansão. Lucas ele frisa concernente à expansão do reino de Cristo e outras regiões, em outras regiões e outros povos, destacando a conversão de um homem na África, de um gentio e de um perseguidor. Uma história linda, espetacular, que nós precisamos estar bem atualizados em relação a isso. No capítulo 12, nós vamos ver que Lucas ele mostra os perigos aos cristãos, que eram perigos iminentes, continuavam a cada dia, mas que o poder de Deus era maior do que a força do homem. E aí nós temos a questão de Herodes, Agripa I, o neto do homem que tentou matar Jesus na sua infância e veio então a matar a Tiago, um dos filhos de Zebedeu, e ia matar também Pedro. Mas Deus então salvou a vida de Pedro e tomou a vida de Herodes. No capítulo 13 e 14, relatam então a primeira viagem missionária de Paulo, quando ele, juntamente com Barnabé, ali foi quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, e eles vão pregar na ilha de Chipre, um momento muito glorioso de início da vida apostólica. Paulo ainda estava na condição de discipulado, estava sendo consolidado, estava sendo tratado pelo seu discipulador, que era Barnabé. Então eles vão para Chipre e viajam de Chipre para outras cidades ali da Ásia Menor. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós já estamos aí na metade do livro, explica como os apóstolos e os outros apóstolos resolveram diferenças, que foram muitas diferenças de entendimento sobre a lei do Antigo Testamento e em relação à salvação de Jesus Cristo, a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Nesse momento, a mensagem do Evangelho ela estava se tornando uma coisa mais comum, embora tão desafiadora ainda,
mas era algo que a igreja estava vivendo um desprendimento, né? Aprendendo a pregar e pregando através da vida daqueles apóstolos, etc. e tal, que iam se multiplicando. Diz o livro de Atos, relatando que a igreja crescia todos os dias. Era coisa extraordinária. Eles viviam em comum, né? Na sua vida em comum. Não havia necessitados entre a igreja, porque dentro dessa comunidade, dentro dessa visão de comum, eles oravam, eles se consagravam ao Senhor, compartilhavam daquilo que eles possuíam e dividiam entre si para que as necessidades elas fossem então supridas, né? E dessa forma, havendo essa tão grande unidade sendo convivida por aqueles irmãos, né, da igreja de Jerusalém, a igreja de Atos, né, a igreja primitiva, todos os dias pessoas em grande proporção se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo. Nos capítulos 16 a 18, nós vemos que ali é uma segunda viagem, né, de Paulo, quando nós tínhamos ali a presença, né, a companhia, ali viajando ao lado de Paulo, Silas e Timóteo, quando eles então atravessam o mar Egeu para levar o evangelho no território europeu, né, na Europa. E no capítulo 19 a 21, nós vemos que Lucas ele fala sobre a terceira viagem de Paulo, quando ele e vários outros voltaram às regiões visitadas na viagem anterior, já trazendo grandes resultados, por certo, da expansão, de como que o evangelho ia crescendo, né, a cada momento, e aquela viagem, ou aquelas viagens, né, que eram feitas ali, uma missão apostólica, resultava em uma grande colheita. No capítulo 21 a 28, já finalizando o livro de Atos, nós vamos ver que Lucas então descreve a respeito da prisão de Paulo, que começou em Jerusalém, né? E de lá ele foi levado até Cesareia, e 2 anos depois ele foi levado, conduzido também a Roma. Entre as muitas lições práticas e valiosas do livro de Atos, nós vamos observar a certeza absoluta das testemunhas oculares que acreditavam em Jesus Cristo, né, que havia se manifestado ao mundo. Então, nós vamos ver que Jesus viveu, Paulo pregou, Lucas escreveu, né, pregando o Evangelho, mas Jesus também, ele padece a morte, morreu, mas ele tem zelo pela sua palavra, e no terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos e voltou para permanecer com seu Pai ali no céu. E está ali nos aguardando, né? Preparado o lugar para que nós possamos estar ali com Ele. Amém, queridos? Hoje nós temos aí já, então, cumprida essa missão, né? Falando aí agora do livro de Atos dos Apóstolos, nós concluímos, então, essa exposição, né, de Atos, e nós temos, assim, chegado a mais um cumprimento, né, porque nós encerramos somente um livro, né, que é tido como livro propriamente histórico, que é esse livro de Atos, que nós acabamos de fazer a exposição sintética dele, depois dos Evangelhos, e na sequência, você sabe que nós estaremos vendo então a terceira estrutura, pois Atos dos Apóstolos, nós completamos então a segunda estrutura de um livro histórico, e no próximo vídeo, no vídeo 6, né, que é na próxima quinta-feira,
ainda desta semana, nós estaremos vendo as epístolas paulinas. Claro que num vídeo só nós não conseguiremos falar sobre todas as epístolas, como nós estamos pretendendo falar sobre cada um livro da Bíblia, principalmente nesse início, quando nós estamos falando do Novo Testamento. Então nós teremos os próximos vídeos do Estudando a Bíblia, falando sobre as epístolas paulinas, que é a nossa terceira parte dessa tão importante estrutura da Bíblia do Novo Testamento. Então eu aguardo você, né, na próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui estudando a Bíblia e iniciando praticamente essas epístolas paulinas, que são epístolas importantes, cartas que foram escritas a várias igrejas, a pessoas também. Nós vamos ver que Paulo ele relata, né, de forma assim, muito dedicada dentro da sua missão apostólica, dirigindo-se a igrejas e dirigindo também a algumas pessoas, alguns dos seus discípulos. E eu convido você a estar conosco na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Espero que você, com essa exposição sobre o livro de Atos, você tenha sido enriquecido para a glória e honra do nome do Senhor. Continue buscando crescimento e venha conosco para que juntos nós possamos estudar a Bíblia. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, a próxima live do Estudando a Bíblia, e nós teremos imenso prazer de nos rever novamente. Shalom, Adonai, graça e paz. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe sua família, Deus te abençoe, Deus abençoe a Israel. Shalom.